Queridos irmãos, é com grande alegria que depois desse belíssimo retiro do carisma, em que pudemos tocar a graça de ser família Sementes do Verbo, em que pudemos tocar a graça de sermos todos reunidos por causa do Verbo e a serviço do Verbo para a evangelização do mundo, para a salvação dos mais pobres. É graças a isso que nós queremos celebrar esse dom do nosso carisma e celebrar o dom desse belíssimo retiro do carisma. Então quero acolher e agradecer a todos os membros de vida, de aliança, que participaram tanto presencialmente como através do nosso Belogos desse retiro, e as pregações continuam lá, é material formativo. Você, se não pôde se inscrever, se não pôde participar, ainda dá tempo, você pode ter acesso a esse conteúdo muito profundo que nos faz ser uma só família espiritual, um só coração e uma só alma. E hoje, dando continuidade ao nosso livro de vida, que está belíssimo, pessoas que já o adquiriram, a comunidade de vida, já foi espalhada em todas as nossas casas de vida, já se alegraram profundamente, já nos mandaram muitas mensagens de agradecimento à editora Sementes do Verbo, a todas as pessoas que trabalharam nos bastidores e, sobretudo, aos nossos fundadores que escreveram para nós essa regra de vida, que receberam de joelhos, que receberam uma atitude contemplativa de oração para traduzir de forma concreta aquilo que o Senhor os inspirou como carisma fundante. Número 160, a contribuição da penitência no nosso amor por Deus. A penitência é uma virtude inteiramente cristã, visto que foi tão pouco conhecida entre os gentios. São Francisco de Sales. 1 João 1, 8 a 10, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. E se dissermos não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pelo pecado ofendemos a Deus e aos nossos irmãos, desfiguramos a imagem de Deus que está em nós. O verdadeiro caminho do amor de Deus faz-nos passar pelo caminho da penitência. E São Francisco de Sales nos diz: certas penitências não contêm amor, mas simplesmente o nosso temor do inferno, do castigo ou de qualquer acusação de Deus ou de um olhar sobre nós mesmos. O temor e outros motivos de arrependimento são bons no início do amor da sabedoria. O arrependimento imperfeito só pode dar-nos a salvação quando ele atinge o amor e quando é misturado a ele. 1 Coríntios 13, 3, ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso de nada me adiantaria. Embora a nossa penitência fosse tão grande que nos desfizesse em lágrimas os olhos e dilacerasse de dor os corações, tudo isso seria inútil para a eternidade, não possuindo nós o santo amor de Deus. No meio das aflições e amarguras de um vivo arrependimento, Deus põe muitas vezes no fundo do nosso coração o fogo sagrado do seu amor, pois este amor converte-se na água de copiosas lágrimas, as quais, por uma segunda transformação, são convertidas num maior fogo de amor. São Francisco de Sales. Em primeiro lugar, é Deus que é atingido pelo nosso pecado muito mais do que qualquer criatura. Ao vermos que Deus nos seduz, podemos começar a estar bem menos no medo. Lucas 7, 47, por esta razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. É o amor de Deus que deve encher os nossos corações muito mais do que o nosso olhar de imperfeição sobre nós mesmos. São Francisco de Sales, o amor que precede o arrependimento é o ordinário imperfeito, mas diluído com a amargura da penitência, fortifica-se e torna-se um amor excelente. O fim da penitência está no princípio do amor. E nesse momento de junção, a penitência e a contrição merecem a vida eterna. São Francisco de Sales, no Tratado do Amor de Deus. Ele ainda diz, é o caminho da graça. Ela nos previne, nos inflamando do amor sagrado. Se nós não a afastarmos, vem conosco para nos impulsionar sempre mais à frente. Se não a abandonarmos, ela nos conduz ao porto da santa caridade. Então, tão belo essa graça de entendermos que a penitência é para nos arrependermos profundamente e para tornarmos o nosso amor, que é tão imperfeito, num amor mais excelente, mais sagrado, mais divino.
A penitência não é uma coisa divulgada entre os pagãos. A penitência é verdadeiramente algo cristão. Se arrepender, reparar o mal cometido, de verdade voltar a um amor transpassado pelo amor de Deus, a um amor que pode se condoer de ter feito sofrer o coração de Deus. Atos 6, Estevão, cheio de graça e de poder, operava milagres e grandes sinais entre o povo. Intervieram então alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Subornavam então alguns para dizerem: ouvimo-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso arrebataram-no e o levaram à presença do sinédrio. Lá apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos-lo dizer repetidamente que esse Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os membros do sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. Bonito perceber que a palavra de Deus é uma palavra que continua a fazer o seu caminho e ela continua a operar prodígios e sinais. Quando a palavra é proclamada e quando ela é acolhida no coração, ela produz esses sinais, ela produz essa graça de arrependimento, ela produz essa graça de autoridade espiritual e faz com que não só as almas sejam curadas, mas também os corpos sejam curados. E haja sinais de grandes conversões, haja sinais de milagres da providência, hajam sinais e prodígios que se manifestam no meio de nós. E vimos muitas vezes que o grande sinal é o testemunho dos mártires. Aqueles que são perseguidos, como Estevão, dão um testemunho de tanta conversão, de tanta contemplação de Deus, que é um sinal eloquente para aqueles que perseguem a palavra. Com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. Quer dizer que Estevão tinha um rosto transfigurado, o rosto de alguém que via a Deus. Salmo 118, que os príncipes se reúnem e falem contra mim. O teu servo medita os teus estatutos são as minhas delícias, teus estatutos são os meus conselheiros. Eu enumero meus caminhos e tu me respondes. Ensina-me teus estatutos, faz-me entender o caminho dos teus preceitos e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Afasta-me do caminho da mentira e gratifica-me com a tua lei. Eu escolhi o caminho da verdade e me conformo às tuas normas. Alegria de perceber que nós somos chamados de meditar as maravilhas de Deus. Quando vivemos num ambiente em que a palavra é proclamada, nós vamos ver as maravilhas de Deus, nós vamos ouvir as maravilhas de Deus, nós vamos tocar as maravilhas de Deus e vamos ser afastados desse caminho de mentira, desse caminho de superficialidade, desse caminho que finalmente não sacia o coração do homem. João 6. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que havia um único barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, quando vós me procurais, porque não vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, os marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar as obras de Deus? E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Muito impressionante essa palavra de João 6. Os discípulos partem sozinhos e, ao mesmo tempo, a multidão busca Jesus. A multidão quer encontrar Jesus. A multidão quer ver Jesus. Então, 2 conselhos. Nem os discípulos devem partir sozinhos, sem levar Jesus na barca.
nem a multidão deve se saciar com as coisas do mundo e deve, como fez aqui, buscar Jesus. E aqui Jesus vai nos revelar por que nós temos sede dele, porque nos saciamos com o pão da Eucaristia, porque experimentamos a sua bondade através da sua palavra e do seu corpo eucarístico. Quem comunga e quem escuta a palavra de Deus vai buscar Jesus, vai ter sede de Jesus, vai ter sede de ser marcado com esse selo da vida eterna e vai ter verdadeiramente essa certeza de que a grande obra na nossa vida é de crer, acreditar na palavra de Deus. Hoje a igreja celebra um santo muito importante, Santo Atanásio, bispo da Alexandria, que foi um grande, valente combatente contra as heresias. A heresia ariana negava a divindade de Jesus Cristo. E de verdade, Santo Atanásio, que nasceu no Egito no ano de 296, ainda adolescente, foi considerado um dos homens mais inteligentes da Alexandria e vai, apenas sendo diácono, vai participar nesse concílio de Niceia em 325. Os seus discursos empolgantes, a sua argumentação bíblica excelente, brilhante, uma grande lucidez na doutrina vão defender a nossa fé. E ele aponta que um dos grandes erros dos hereges era duvidar que Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, Bispo Alexandre, quando morre, apontam Atanásio como sucessor do bispo Alexandre e Atanásio então é feito bispo. O seu bispado dura 46 anos, recheado de muitas perseguições, de muitos sofrimentos para defender a fé. E Atanásio sofre grandes exílios, que sofre com determinação e com muita paciência. Morre aos 77 anos e é declarado um pilar da igreja, por isso é doutor da igreja. Uma belíssima passagem de Santo Atanásio, de um dos seus sermãos, ele diz assim: o verbo de Deus, incorpóreo, incorruptível e imaterial, veio habitar no meio de nós, se bem que antes não estivesse ausente. De fato, nenhuma região do mundo jamais esteve privado da sua presença, porque, pela união com seu Pai, ele estava em todas as coisas e em todos os lugares. O Verbo de Deus é superior a todas as coisas, entregando e oferecendo em sacrifício o seu corpo, templo e instrumento da divindade, pagou com a sua morte a dívida que todos tínhamos contraído. Deste modo, o Filho incorruptível de Deus, tornando-se solidário com todos os homens por um corpo semelhante ao seu, tornou a todos os participantes da sua imortalidade a título de justiça, com a promessa da imortalidade. Por conseguinte, a corrupção da morte já não tem poder sobre eles, sobre os homens, por causa do Verbo, porque o Verbo habita no corpo deles. Queremos celebrar hoje a presença do Verbo em nossas vidas e todas as maravilhas que o Verbo faz no meio de nós. Que Deus seja louvado.